Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito obrigado. Então, o título da palestra é Python Moderno. Muitas pessoas já devem estar se perguntando, Python Moderno, como assim? Ele vai falar de quê? E o fato de ser Keynote demorou um pouco mais o título aparecer, né? Porque, na real, o Keynote ele poderia falar de muitas coisas. Eu escolhi, então, alguns recursos que são para vocês mudarem para o Python moderno. Mas o que é o Python moderno? Para mim, eu enxergo o Python moderno como Python 3. Eu sou um cara de uma época, não pareço ser tão velho assim, mas eu sou de uma época onde o Python 3 era algo bem raro, era algo onde você não tinha escolha, era difícil de portar, era complicado. Enfim, hoje Python 3 já não é mais uma modernidade, já é o presente. E como já fui apresentado, eu sou Cássio Botaro, eu sou engenheiro de software na Nuveu, a empresa da Jéssica, do César. Hoje nós estamos aí em peso. E é o seguinte, esses slides, para quem quiser acompanhar, eles já estão online. Eles estão em bit.ly/Python moderno. Então é só entrar lá, vocês já conseguem acompanhar os slides. Um breve resumo sobre o que eu vou falar. Essa daqui seria a agenda do meu Keynote. E primeira coisa, antes de começar realmente a falar de Python, eu só queria gastar uns 5 minutinhos para falar sobre a comunidade de Minas, que o pessoal alguns não me conhecem, mas eu sou lá de Minas, sou de BH, tá, galera? Vocês já devem ter percebido um pouco, talvez pelo sotaque, o jeitinho de falar, aquele jeitinho mineirinho. Mas a minha história no Python, ela foi uma história que junta muito com a história da PythonMG. E quando eu fui montar esse Keynote, eu quase que montei um Keynote sobre a história de Minas. Porque, cara, a história é muito legal. Se resume a muitos bares. Quem não conhece BH é a terra dos bares, lá tem muito bar mesmo. E uma coisa interessante de lá é que a nossa história vem do interior. A gente não veio da capital. Lá não foi assim, surgiu Python na capital e de repente começou a surgir meetups em cidades menores. Na verdade, lá começou no interior para depois ir para a cidade maior que a capital. Se der tempo no final, eu quero mostrar algumas fotos legais. Eu mostrei para os meninos mais cedo. Mas antes eu quero falar de Python. A princípio, eu vi que os outros Keynotes não eram tão técnicos, quando me mandaram. Aí eu falei, não, vou falar técnico. E como assim eu vou falar técnico? Sua palestra vai ser difícil, vai ficar muito chato. Eu falei, cara, eu defino minha palestra como algo assim. Eu tenho um termômetro do grau de dificuldade da palestra. Então você tem aquela palestra do Masanori, que é aquela palestra tranquila, e você tem as palestras de metaclasse do J.S. Bueno. Quem entendeu essa referência, provavelmente já está um tempinho no Python. Então, essa palestra, ela está classificada no meio termo aí. Algumas coisas que eu vou falar são um pouco mais avançadas, mas não se preocupem com o tempo. O pessoal que é mais iniciante, com o tempo vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças, é algo muito simples. Então, eu vou falar um pouco sobre Python 2, pouco mesmo, e vou falar uma série de recursos que alguns vocês já sabiam, alguns não, e a minha ideia eu escolhi coisas do Python 3, mas não coisas que você fala, Python 3 int e long, agora tipo numérico, é um só. Cara, tá lá na documentação. Se digitar what's new Python 3, isso é uma das primeiras coisas que tem. Na verdade, eu escolhi aquelas coisas que normalmente passam despercebidas. Então, vamos lá. Sobre Python 2, Python 2 está morto, é legado. É só isso que eu queria falar. Vamos então para agora a parte legal da palestra, que vamos falar dos recursos novos da linguagem. Se alguém aqui ainda usa Python 2, eu tenho uma frase, eu não lembro de quem é, mas ela simplesmente fala o seguinte. Na verdade, me falaram aqui no corredor que já estão chamando o Python 2 de Python legado. Eu adorei a nomenclatura.
Ninguém fale mais Python 2, fale Python legado. Ah, mas você tem um sistema que roda naquele Python. Aquele Python, aquele legado? Excelente. E outra coisa, a frase que eu já vi e que eu gosto muito é a seguinte: se você está usando Python 2, você está no passado. E eu concordo com isso. E eu sou aquele cara chato, desde 2000... Para vocês terem uma ideia, em 2014, eu palestrei na Python Brasil. Foi uma das últimas aparições públicas. Normalmente eu palestro muito, mas eu palestro regional. Eu não costumo palestrar em eventos de Python que tem pelo Brasil. E a última vez que eu fui numa Python Brasil para palestrar, até porque na Python Brasil o mais legal é o pós-evento, então o horário da palestra a gente está na praia, então é foda de palestrar na Python Brasil. Enfim, mas aí o que acontece? A última vez que eu fui dar uma palestra sobre Python 3. E naquela época eu já falava, galera, vamos migrar. E todo mundo, não vou migrar. Aí no ano seguinte o Django falou, acabou Python 2. Aí acabou mesmo, a galera vai ter que migrar e pronto. O primeiro recurso que eu escolhi quem aqui já mexeu com Django ou Flask? Levanta a mão, por favor. Bom, então isso aqui vai ser bem natural para todo mundo. Você tem uma secret key. Todos os dois frameworks você tem. O Django tem um settings, uma secret key, que é para fazer sessão. Que ele usa para fazer sessão e outras coisas, mas principalmente. E como é que vocês geram essa secret key? Se você pegar a documentação do Flask hoje, ele fala para você usar, eu até coloquei aqui como old style, para você usar uma função que chama uhandle da OS, para você gerar bytes aleatórios. Só que isso está um pouco depreciado, já está um pouco caído. A maneira mais correta hoje, não sei se vocês estão a par, mas computadores não geram números aleatórios de uma forma boa. Em termos de segurança, você tem que tomar muito cuidado com esses números pseudo-aleatórios. Então, pensando nisso, o Python 3 tem um módulo chamado Secrets, que ele basicamente ele tem uma implementação de handle já pensada em segurança. Então, toda vez que você for lidar com números aleatórios para segurança, é conveniente que você use essa biblioteca. E um dos métodos mais simples que ela tem é o método token bytes, que ele vai gerar para mim um token de 24 bytes, nesse caso aqui, que esse token ele pode ser usado como uma secret key, tanto no Django quanto no Flask. Quem aqui não conhecia esse módulo? Levanta a mão. Pois é. Por isso que eu disse que era uma série de coisas assim, aquelas mudanças do Python 3 que possivelmente estava escondida aos olhos. Então eu coloquei o link aí do Flask, quem quiser ver, que é onde tem essa parte que ele fala, para gerar a sua secret key, usa esse comando. Aí rola até um PR depois, falar com ele, não, usa esse aqui, é melhor, é mais seguro. Então agora, essa aqui é a menina dos olhos. Cara, quando eu conheci essa biblioteca, eu juro que meu olho brilhou. Eu estava com aquele olho cintilante, lágrima escorreu, porque essa biblioteca é muito linda. É a PFLib. Por que a PFLib? Eu até tuitei sobre isso aqui, gerou um pouco de polêmica na comunidade, porque a galera falou, não, o old style é o jeito mais legal. E o que é o old style? Quando você precisa pegar o caminho absoluto de um arquivo, o que acontece? Python, quando ele roda, o interpretador, ele considera o caminho que você está, para ele tentar pegar o arquivo, como sendo onde está, onde ele começou a rodar. Então, por mais que ele tenha importado outros módulos, e nesse módulo que você importou, aquele arquivo esteja relativo àquele módulo, como o seu interpretador está no outro diretório, ele considera aquele outro diretório como sendo o caminho. Então você precisa falar para ele que aquele caminho é absoluto. E o normal, que inclusive o Django também faz, é fazer isso aqui, os.path.join, os.path, absolute path do Dunderfile. Aí eu falo, não faz isso, essa maneira aqui é mais legal. Faz o pathlib.path, ou então importa o path, aqui eu fiz a importação completa da pathlib, mas usa o objeto path, passando esse Dunderfile. Quem não sabe, esse Dunderfile, ele é basicamente o caminho onde vai estar o arquivo que está rodando. Esse ponto .resolve, ele basicamente pega o caminho que você acabou de instanciar esse path, você tem um objeto do tipo path, e ele resolve aquilo de forma absoluta. Então, ou seja, sem esse resolve, meu caminho vai estar de forma absoluta.
Então, no momento que ele dá o resolve, ele pega o caminho absoluto daquele arquivo. E o ponto parent nada mais é do que um descriptor. Galera, não sei se todo mundo está a par do que é isso, mas basicamente eu tenho um atributo do meu objeto path, porque quando eu dou um resolve, ele retorna um outro objeto path, só que com esse caminho de forma absoluta, tá? E na hora que eu peço o parent, ele vai voltar para mim o diretório, um objeto path do diretório onde está o meu arquivo. Tá, mas por que um objeto path é melhor do que uma string contendo o caminho absoluto, que é o que isso daqui retorna? Primeiro, esse path, a nível de sistema operacional, ele abstrai tudo. Todo objeto path, ele tem, eu vou falar um pouco mais sobre interfaces daqui a pouco, mas o que acontece por trás, ele tem uma classe, ele tem uma classe abstrata que todo mundo acaba estendendo ela e estendendo ela de acordo com o sistema operacional. Então, no momento que você vai fazer, eu vou mostrar uma concatenação de arquivo aqui, que todo mundo me pergunta, mas isso funciona no Windows? Sim, funciona. Vocês vão ver, calma. O path, hoje, ele é resolvido. Eu costumo brincar que ele implementa a interface de stringable. O que é algo stringable? É algo que pode ser convertido em string. Basicamente, ele tem o método dunderstr. Dunderstr, não sei se todo mundo está a par, mas é aquele método under. Então, isso é até engraçado, porque a maneira que eles resolveram para dar compatibilidade a todos os métodos da OS para esse novo objeto do tipo path foi colocando o str. Hoje, se você olhar a implementação, os caras simplesmente dão um str no que vem, porque aí, se for uma string, ele aceita. Se for um objeto path, ele vai ser convertido em string, vai funcionar do mesmo jeito. Então, foi a maneira que eles fizeram internamente, para não precisar fazer aquele, se for instância de path, faz isso. Não, aquela instância já é stringable, então transforma em string e está resolvido. Uma outra coisa que, mas por que eu devo usar o path e não string? Agora vamos ver o porquê. Uma das coisas eu tenho esse path, eu consigo fazer glob dele. O que é um glob? O glob é quando você quer procurar utilizando aquelas marcações tipo asterisco. Então, por exemplo, se eu quiser procurar todos os arquivos do tipo slide, então eu mando asterisco.slide, ele vai listar para mim. Isso aqui ele volta um iterador, guardem isso, iterador, com uma série de arquivos do tipo path. Sim, arquivos ou diretórios podem ser do tipo path. Aqui eu só estou printando eles. No caso, ele só exibiria o caminho do arquivo. Mas aqui vem a parte legal. Cara, eles fizeram uma coisa que é o seguinte. Eles pegaram o método dunderdiv da classe path. O dunderdiv é o responsável pela divisão. Então, eu consigo, nessa anotação de barra, então eu coloquei meu caminho absoluto, /codes, /python moderno, /output.txt. Ou seja, eu estou criando um arquivo que está naquele diretório, que é o caminho absoluto, /codes, /python moderno, /pf. Sim, isso funciona em Windows. Eu sei que todo mundo vai perguntar, então isso funciona em Windows. Sem mudar nada. É aí que vem a graça, eu não preciso mexer no código. Esse código é compatível. Como ele abstrai o sistema operacional para você, usando interfaces, guardem isso, lá para frente isso é importante, eu consigo usar essa anotação. E outra coisa, se eu tenho que escrever algo nesse arquivo, eu posso dar simplesmente um file.write e passar para ele o conteúdo. Eu não tenho que dar o if, open, e... Não. Eu dou um file.write text e passo para ele um text. Ou se eu quiser escrever bytes, se aquele arquivo fosse um arquivo de tipo binário, eu só precisaria falar para ele write bytes e passar para ele uma sequência de bytes e ele escreveria aquilo em bytes. Então, isso aqui é uma forma legal que ele tem. E como eu disse, ele funciona tanto com diretório quanto com arquivos. Então, eu consigo fazer, por exemplo, verificar se um arquivo existe. Você põe esse file.exists, escreve conteúdo, lê o conteúdo daquele arquivo. Quem aqui não conhecia PFLib? Show. Vamos para o próximo. Deixa eu tomar um gole d'água. Como bom mineiro, eu adoro contar caso. E essa daqui, principalmente do redirect stdout, ele veio de um caso que ocorreu no Novell. O que aconteceu? A Paulinha, ela não está aí, ela deve chegar hoje mais tarde, porque ela palestra hoje mais tarde. Ela tinha uma biblioteca que chama Keras.
Aí o que alguém fez na biblioteca Keras, muito gentilmente. Toda vez que você importa o Keras, ele cospe uma parada na stdr. Simplesmente falando assim, o modelo utilizado é tal. Eu perguntei, para que você está mandando esse negócio aqui? Só que a gente tem um problema que o sistema do Novell funciona assim. Eu tenho um Go, o sistema em Go, chega uma parada, ele manda para o Python processa aquilo em container, pega a saída de stdout e stdr e volta isso para o Go. Qual foi o problema aí? Na verdade, qual foi o problema que ocorreu aí? A gente esperava uma saída que estava em JSON. Na verdade, isso daí foi até ok. Só que ele sempre falava, não, tem erro. Tem coisa na stdr, tem erro. Aí a gente foi ver por que ele está dando aquilo. Descobrimos que é porque a Keras, ainda que ela estivesse funcionando, ela dava isso. Aí nós resolvemos fazendo o quê? A gente não sabia desse redirect stdout, a gente foi resolver da maneira old style. Como que você resolve old style? Pega aquele recurso, joga ele para uma variável temporária, no caso a gente pegou a stdin e trocou ela, espera passar e depois devolve a stdin para a stdin mesmo. Ou seja, joguei fora o que veio, na verdade, na stdr, né? Eu joguei fora o que veio na stdr. Qual foi o problema disso? O programa não rodava e a gente não sabia o porquê. Porque o Python também joga traceback na stdr. Então, cuidado quando for utilizar essa redirect stdout e a redirect stdr, porque pode acontecer isso. A gente ficou, por que ele não está voltando o resultado? Aí eu falei, não, já sei, porque eu estou redirecionando. Só que, uma coisa legal, quem quiser entender gerenciador de contexto, assiste a aula do Du, que ele falou a segunda-feira de gerenciador de contexto. E é o seguinte, esse aqui era o old style, aí, hoje em dia a modernidade, vamos fazer um gerenciador de contexto. Se aplica total a parada. Só que o Python já tem pronto. Então ele já tem um redirect stdout, que é um gerenciador de contexto, que basicamente eu falo, tudo que tiver nesse contexto aqui, dentro desse if, eu vou jogar, a stdout está invertida para alguma coisa. No meu caso aqui eu estou mandando para uma string IO. Ou seja, é um cara meu que eu tenho controle, eu inclusive poderia verificar se o conteúdo é só aquela mensagem. Se o conteúdo for só aquela mensagem, ok. Se vier qualquer coisa diferente daquela mensagem, eu estouro um erro realmente porque deu erro. Então isso daqui, além da redirect stdout, ele também tem a redirect stdr, tá? São dois gerenciadores de contexto que já estão na biblioteca padrão, na ContextLib. Agora vamos falar de unpacking. Isso daqui é um recurso novo também, é Python 3, que eu acho fenomenal, que é você desempacotar as coisas. Vamos supor que eu tenho uma lista, na verdade não uma lista, eu tenho um range de 0 a 5. Por que não uma lista? Na verdade qualquer coisa iterável. Lembre-se disso, qualquer coisa iterável, vai ter uma hora que eu vou ter que explicar o que é algo iterável e o que é um iterador, mas eu tenho qualquer coisa, algo iterável, entendam como algo que pode ser percorrido. Então, se eu tenho uma sequência que pode ser percorrida, é um iterável. E nesse caso aqui, eu tenho uma sequência percorrível de 0 a 5. Eu posso falar para ele, head, asterisco, rest. Ou seja, ele pega o primeiro elemento dessa sequência, atribui a head, e todos os outros elementos ele atribui a rest. Ou seja, rest vai ser uma lista com todos os elementos, e o head vai ser um único elemento, que é o primeiro elemento. Eu poderia omitir o rest? Poderia. Se eu colocar um underline no lugar do rest, eu omito, ou seja, eu pego tudo que tiver ali e jogo fora, e só estou pegando o head, que é o meu primeiro elemento. A mesma coisa vale para o rest and tail, que é a segunda parte aqui. Eu poderia colocar, tá vendo que eu tenho tudo, e o tail, que seria o último elemento. Ou eu posso pegar o head, o tail e o meio. Ou omitir o meio, se fosse o caso. E outra coisa é o dicionário, que hoje me permite, se eu tenho 2 dicionários, eu posso desempacotar um dicionário em outro. Então, nesse caso aqui, eu estou criando um dicionário a partir de 2 outros dicionários. Então, eu faço uma mesclagem desses 2 dicionários. Quem aqui não conhecia o unpacking? Legal. F-string. Esse aqui é um recurso simples, mas eu quis colocar assim mesmo. Como eu disse, eu sou aquele cara babaca que chega lá e mete F-string no código, que aí ninguém mais vai poder descer do 3.6, porque esse recurso só tem na 3.6. Você faz isso aqui e acabou.
Ninguém desce Python de versão mais. E o que esse cara faz? No Python, do Python 2 para o Python 3, ele veio com o format, que era basicamente, você tinha uma string, você botava ponto format, e você conseguia formatar. Ah, mas por que isso é melhor do que aquele antigo porcentagem que a galera usava? Cara, ele me deu uma flexibilidade maior, por causa de coisas como isso aqui. Eu coloco, por exemplo, um objeto do tipo ponto e posso acessar os atributos dele. Naquele antigo jeito de formatar string eu não consigo. Então, beleza. Hoje eu consigo, tá vendo? Eu posso passar uma variável, eu posso acessar os atributos daquela variável, ou eu posso chamar função. Eu tinha um código que eu fazia uma árvore de Natal só usando essas functions. Infelizmente eu apaguei porque eu achei que estava muito zoado. Eu não queria... Sabe aquela coisa que você faz, é divertido, mas você fica com medo do que podem fazer com aquilo? Então eu preferia apagar antes que alguém fizesse alguma coisa com aquilo. Mas ele consegue executar funções dentro do fstring, tá? Eu não gostei tanto dessa feature, porque eu acho que dá muito poder, e com poder vem grande responsabilidade, mas isso daqui era um problema que você consegue aninhar. Se você tiver lambdas e lambdas e lambdas, você consegue aninhar uma série de coisas aqui dentro da fstring, tá? Inclusive uma fstring que tem uma fstring que tem uma fstring dentro. Foi assim que eu fiz a árvore de Natal. Então agora outra coisa legal. Vamos falar sobre as anotações. Ah, antes que eu me esqueça, fstring eu acho que todo mundo conhecia, não? Alguém não conhecia fstring? Ah, legal. Quem não conhecia fstring porque não está usando Python 3. Eu estou sentindo isso. Mas vamos para anotações. Anotações, de cara todo mundo olha, ah, então Python agora é tipado. Mentira, não pensa. Tá errado, cara, tá errado. Anotações, é como o nome diz, eu vou anotar. Eu estou simplesmente dando algum sentido semântico para aquilo. Então não interprete isso como, porra, eu estou colocando tipo. Até porque o Python não vai fazer verificação de tipo nisso aqui. Tá? Ele pode verificar se aquilo que está ali, que você anotou, existe. Mas ele não verifica se tem tipo. Então, eu posso anotar uma variável. Eu não coloquei nem notação do 3.4. Alguém uma vez me perguntou, eu estava mostrando esse slide aqui antes, nos bastidores dele, me perguntaram, mas tem um jeito de fazer no 3.4, no 2.7, que você anota colocando comentário. Eu falei, não quero saber, usa 3.6. Está errado? Tem como fazer? Tem, mas está errado, usa 3.6. Então, isso daqui é um jeito de eu falar, cara, eu tenho uma string, então eu tenho esse spam, eu estou dando um sentido semântico nele, falando que isso aqui é uma string. Existe hoje um projeto chamado MyPy, que ele consegue fazer inferências de tipo, ele vai fazer uma análise, ele faz uma análise estática de código, ou seja, ele vai pegar o seu código, analisar, aqui você esperava um parâmetro do tipo string, aquele cara está anotado como string, então tá ok. Aquele cara é string, porque afinal o Python consegue fazer inferência de tipo em tempo de execução, então tá ok. O MyPy, meu único adendo e minha consideração, na verdade, que eu falo do MyPy, eu mexo hoje, por exemplo, com a Selenium. E a Selenium, por exemplo, não está no Python 3. E bibliotecas de terceiros, quando você vai fazer essa anotação, ele exige uma parada que chama typesheet. E você, na verdade, o que você tem que fazer é definir os métodos que aquela biblioteca tem para ele. Fala assim, MyPy, esses métodos aqui são da Selenium. E os caras ainda não fizeram. Então, eu estou devendo uma PR disso, mas, cara, tá foda. Mas assim, eu consigo anotar, por exemplo, como lista, você tem tipo união, ou seja, pode ser um tipo ou outro. Vamos supor que você quer recebesse uma coisa ou none, eu tenho como anotar dessa maneira. E essa setinha aqui significa que isso aqui é o retorno. Então, assim, esse aqui é meu tipo de entrada, esse aqui é meu tipo de retorno. Aqui tem uma parada que é legal, que é o I.O. O que é o I.O.? Muita gente fala do famoso file-like object. Cara, é isso aqui. Hoje em dia você tem uma classe abstrata chamada IOBase. A partir dela você tem classes concretas, que é a buffer.io e uma outra. Quando você dá um open, a função open built-in do Python, você está, na verdade, abrindo esse cara, usando um tipo desse cara que implementa essa interface. E o que é um string I.O.? É um file-like object. E o que é interface? A gente aprende lá no Java, né? Interface, cara, em resumo, interface é comportamento. É você falar, cara, se ele é um writable, ou seja,
Se ele tem um método write, ele é um writable. Se ele tem um método read, ele é um readable. Só que o Python, esse I/O, ela ficou um pouquinho maior assim. Isso eu até achei meio foda. Que quando você fala um file-like object, você tem 15 operações que ele faz. Isso é meio foda porque você esperava que, tipo, quanto maior sua abstração, mais fraco é a semântica. Tipo, quanto menor sua interface, melhor. Falando de uma forma melhor. Então, tipo, eu preferia que isso aqui, por exemplo, já que eu estou só printando, eu preferia que ele falasse, cara, eu tenho que ter um I/O readable, ou seja, ele tem que ser um I/O, mas ele tem que ser iterável. Eu preferia que fosse algo bem menor do que um I/O, que são 15 métodos. E aqui, por exemplo, eu tenho um sized. O que é um sized? Algo que implementa sized é basicamente algo que tem um método de underline. Qualquer objeto que tenha um método de underline, ele pode ser usado para essa função. Então aqui a gente começa a ver um pouco de interface. E uma coisa engraçada, eu até coloquei, ninguém espera em Inquisição Espanhola, né? É que ele não valida, ele não faz validação de tipo, só que aqui na verdade está errado. É que ele não checa o que está depois do 2 pontos, tá? Então você pode escrever bolhufas lá que ele vai ignorar o que você tiver. Aqui está errado, mas entendam que ele vai... como eu disse, ele não considera isso para nada, é só uma anotação. Então, mas enfim. Uma outra coisa que a gente tem, nova no Python, é o Suppress Exceptions. Cara, esse aqui dá vontade de fazer assim, ó, não, pulou, não vou explicar, porque assim, é um pouco errado isso aqui. Basicamente eu estou ensinando vocês a fazer um Try-Except Pass. Que vergonha. É o seguinte, vamos supor que ele vai dar um erro, mas você quer fingir que não deu erro. Aí, antigamente, você fazia o quê? Um try, deixa ele dar a exceção, accept pass. Tipo, se deu aquele erro, ignora, faz nada. Aí, a maneira hoje mais bonitinha de se fazer é usando esse suppress, mas, assim, a maneira bonita é logar, tá, gente? Isso aqui não é maneira bonita, não. A maneira bonita é você pegar e criar um log. Outra função, que na verdade não é nem novo, peraí, voltando um pouquinho. Annotations, quem é novo Annotations? E a Suppress? Eu deveria ter escondido o Suppress. Então agora eu vou falar da LRU Cache. Tá? LRU Cache, cara, quem foi no curso do Masanori deve estar me xingando. Isso daí não é novo, não. Masanori me ensinou. Cara, mas é porque o Masanori dá para curso de Python 3, então... Tinha que ter, né? Isso é uma parada que tem no Python 3, é um pouco novo. E o legal dele é um decorador, que ele vem na FuncTools. E o que ele faz? Se você chamar uma função 2 vezes com o mesmo parâmetro, ao invés dele fazer o cálculo todo de novo, ele te dá o resultado que ele já tem pronto. Então, se você, por exemplo, chamar essa função, igual aqui ele passou Fibonacci, quando ele fizer tipo Fibonacci de 0, entrega. De 1, ele entrega. Quando ele fizer o de 2, aí ele vai passar aqui de forma recursiva, ele vai falar, não, peraí, eu já tenho o resultado aqui. Na verdade, o 2, não, o 2 não, porque ele não entra na condição menor que 2. Mas na hora que ele começar a bater o 3 para cima, ele vai falar, não, peraí, do 2 e do 1 eu já tenho. Então eu não preciso calcular de novo. E como está o max size como none, ele vai falar, não, estou infinito. Todo o cálculo que eu fizer, eu fiz para 1, tipo, recebi o parâmetro 1, calculei. Para 2, calculei. Para 3, calculei. Na hora que vier o 4, e ele passar ali recursivo, ele fala, não, do 3 e do 2 eu já tenho. E eu consigo, inclusive, ver o quanto ele teve de missing. Quem mexe com cache sabe o que é isso? Que é o quê? O quanto ele bateu lá e ele já tinha aquele resultado. Então, ele te dá toda uma... Cara, você chamou essa função 20 vezes... E eu só precisei calcular o resultado 10 vezes. Porque as outras 10 eu já estava com o resultado pronto. Cuidado com ele, porque ele come memória. Porque afinal você está guardando o resultado. Muita gente acha, que legal, vou botar em tudo agora. Não esqueçam que, que ele está guardando o resultado, e 2, que, na verdade, ele é para isso, né, para guardar o resultado. E 2, toma cuidado com o max size. Ele tem esse parâmetro max size para isso. Para você falar, não, meu max size é 3. Então, na real, ele só vai fazer cache de 3 coisas. Na hora que entrar o 4º elemento diferente, ele tira o mais antigo. E o cache dele é do mais antigo, tá? À medida que ele vai colocando, ele tira o mais antigo e põe o novo.
Ele não vai pelo que é mais chamado, ele vai pelo que é mais novo. Não é um algoritmo assim. Você quer uma parada tipo um round robin, cara, implementa. Não, mentira, Python tem pronto. Quem conhecia LRU Cache? Show. Agora esse aqui, cara, eu não conhecia quando eu fui fazer esses slides. Na real, achei fantástico. É muito foda, que é o seguinte, é o raise from. Alguém sabia que dava para colocar um from no raise? Cara, é um from no raise, como assim? É o seguinte, vamos supor que aconteceu uma exceção. No Python 2, o que rolava? Dava uma exceção, se dentro dessa exceção, enquanto ele estava resolvendo aquela exceção, desse um erro, sumiu. Perdeu aquela exceção. Na real, você não perdeu a que está corrente, você perdeu a outra, a paia, a que desencadeou aquilo. Vai, fudeu, né? Pô, cadê? No Python 3, ele agora encadeia exceções. Se durante uma exceção ocorrer outra exceção e ocorrer outra, ele vai te mostrar o traceback de todas. Ele vai falar, ó, durante essa exceção ocorreu essa exceção, durante essa exceção ocorreu essa exceção. Só que se você sabe que durante aquela exceção, vamos supor que ocorreu um erro, e eu sei que aquele erro é por causa de tal coisa X, e esse erro ocorreu diretamente por causa dessa coisa X, eu posso fazer um raise from, que é basicamente falar, ó, lança a minha exceção, por exemplo, aqui uma exceção customizada, from file not find error, ou seja, o erro ocorreu porque deu erro no arquivo. Então você fala que, ó, programador, olha o arquivo que isso aqui deu erro por causa disso. Então a diferença disso aqui e deixar ele encadear erros é que o outro falaria assim, ó, quando ocorreu esse erro, ocorreu esse aqui. Tipo, durante esse erro ocorreu esse aqui. Aqui não, você está sendo específico. Cara, esse erro aqui ocorreu por causa desse. Então é daí que vem o raise from. Esse é mais fácil. Quem conhecia o raise from? Conhecia o raise from? Tem 4 pessoas. Legal. Não, eu imaginei. Eu falei, cara, raise from? Agora, esse aqui... Opa, ele pegou errado aqui, hein? Peraí. Peraí. Peraí, eu sabia que eu estava com o terminal, não era à toa. Public, talks and articles. O slide estava executando sem executar, né? Desculpem por isso. Eu estava executando no cache e eu tinha mexido nele antes daqui. Enfim, voltou. Agora vamos falar das Keyword Only Arguments. O que é isso aqui? Porra, imagina que eu tenho uma função. Ela tem 3 parâmetros e um parâmetro kill. E esse parâmetro kill, ele basicamente dá um rm-r no seu barra. Aí o que acontece? Algum programador desavisado durante a troca de versão da API, porra, eu não preciso mais do parâmetro 3. E eu coloco o parâmetro, aqui é o parâmetro 2, eu apago o parâmetro 3. O que vai ocorrer? Lá no meio do meu código, eu não sabia disso. O que eu fiz? Eu tinha um terceiro parâmetro aqui. Ele tinha terceiro parâmetro. O que vai acontecer com o seu código agora? Boom! Eu acabei de dar um rm-r no barra. Porque Python, o parâmetro nomeado, ele não necessariamente tem que ser chamado nomeado. Então, ele pega o primeiro parâmetro e joga aqui. Pega o segundo, joga aqui. Pega o terceiro e joga aqui. O que aconteceu? Fudeu. Então, o Python 3 resolve isso de uma maneira bastante elegante, que agora ele te permite fazer isso daqui. Te permite colocar um asterisco aqui, que é para falar o seguinte, parâmetro nomeado só pode ser chamado de forma nomeada. Então, agora, esse código dá erro, ele me avisa, ó, tá errado, porque não tem 3 parâmetros, essa função só tem 2, e o terceiro parâmetro é nomeado. Se você quer se matar, você vai ter que explicitamente colocar o kill igual a true. Se você quer apagar o seu barra, você vai ter que falar para ele, cara, eu vou apagar o barra. Então isso aqui é uma parada bem maneira e que botou um pouco mais de segurança. E muito da API do Python já está usando isso aqui. Vocês vão ver que na hora que vocês forem usar algumas APIs do Python, do built-in, vocês vão deparar com um asterisco. Agora vocês já não vão estranhar. O asterisco é para isso, é para não deixar chamar só nomeado. Quem não conhecia? Uou, legal. Agora, uma outra coisa é que
os dict keys são set-like. Lembra que eu falei dos file-like object? Python gosta desse negócio de tal-like, né? Tipo, parece com... É tipo, quando você dá o método keys, ele volta um objeto do tipo mapping. Não é um iterável, ele volta um mapping. Que por sinal é um iterável, mas enfim. Esse objeto do tipo mapping, a gente vai ver que a definição dele está aqui na... Peraí, agora eu vou ter que tirar do F11 aqui. Nas collections ABC, você tem aqui, deixa eu dar um Ctrl- só para voltar. Tá vendo que eu tenho um mapping view? Esse mapping view é o tipo correto que ele retorna nesse cara que eu falei do dicionário, né? Cadê minha talk? Opa, tá aqui. Mas aí falando desse... ele volta o mapping view, só que o mapping view, além de ser um map, ele implementa uma outra abstract-based class, que é a setLike, que é a interface set. Então, esse operador aqui, quem não sabe, quando lida com conjunto, que é esse tipo de conjunto aqui, isso aqui eu estou falando que eu estou fazendo união, interseção, diferença, essas coisas. Então, o dicionário é capaz de fazer isso. Ele não é um set, ele é um set-like, ou seja, ele implementa a interface de set, e ele tem essas capacidades de você utilizar esses operadores aqui. Então, aqui também é mais um pouco do poder. E vamos falar um pouco de iterable e iterator. Esse cara, ele é um iterável. Vamos rodar ele aqui. Acho que eu estou aqui no codes. Não, cd codes, cd Python moderno, Python 3 example dict. Ele é iterável, mas ele não é um iterator. Alguém sabe me dizer por que ele não é um iterator? Eu vou explicar isso, calma lá. Eu vou explicar isso, na verdade, com um próximo exemplo, que é o seguinte: o map, a função map, a zip e a filter do Python. Quem quiser saber mais, procura coisas funcionais em Python, vocês vão ver mais a fundo essas paradas. Mas é o seguinte, vamos supor que eu queira pegar uma sequência, no meu caso aqui é uma sequência de números, e eu quero aplicar a função square, ou seja, basicamente fazer aquele número vezes ele mesmo e gerar o quadrado daquele número. Então, o que essa função map faz? Ele aplica essa função a todos os elementos. Só que ele aplica isso daqui e volta para mim um iterator. O que é um iterator? Muita gente... é algo que pode ser consumido uma vez só. Fica com isso na cabeça. Cara, não. Lembra quando eu comecei a falar sobre interfaces? Que são... O que é uma interface? Cara, eu vou ter uma classe abstrata que vai definir métodos que, se aquele objeto tem aqueles métodos, ele é daquele tipo. Então, por exemplo, o que é um iterable? Algo que pode ser percorrido. Como que eu faço algo ser percorrido em Python? Tem uma pegadinha aí, mas ele tem que ter um método underiter. E como que eu transformo ele num iterator? O iterator é um padrão e, na verdade, ele vai ter que ter o underiter e o undernext. Se ele não tiver o underiter e o undernext, ele não é um iterator. Então, quando eu mostrei o dicionário que eu falei, ele é um iterable, ou seja, eu percorro, mas ele não é um iterator. Ou seja, ele não tem o undernext. Eu não consigo dar next nele. Nesse caso aqui, em resumo, na hora que eu der um next, como ele é um iterador, aqui tem até uma pegadinha que se eu rodar esse código aqui, ele quebra. Porque eu já iterei sobre ele, em seguida eu dei um next. Aí o next vai falar, não, você já não pode dar next, porque eu já esgotei os recursos daquele iterador. O iterador só pode ser percorrido uma vez. Mas essa é a diferença de iterable e iterator. E o range? Agora vem aquela pergunta, e o range? O tipo do range é range. Ele tem um tipo range. E ele é um iterador ou um iterável? Cara, se eu mandar rodar isso aqui, ele te responde, porque ele vai falar que ele tem o método do underiter, mas ele não tem o undernext. Uma coisa legal se eu criar uma classe, essa é uma pergunta que agora eu quero saber até da galera mais avançada do Python aí. Se eu criar uma classe com o método do getItem, você não pode, porque eu já te perguntei lá em cima. Se eu criar uma classe, implementar o método getItem dela, ela é um iterator? E ela é um iterável?
ela não é um iterator, porque ela não vai ter o dunder next nem o dunder iter. Mas ela é um iterador? Oh, iterável, quer dizer, isso. Ela é um iterable. A pergunta, na verdade, deixa eu reformular. Se eu criar uma classe com getItem, ele é um iterable? Quem quer tentar responder? Eu vou ter que correr, porque meu tempo está acabando. Na verdade, ele é percorrível, mas pela interface ele não é, porque ele vai exigir o dunder iter. Só que em Python tem uma regrinha que eles fizeram lá atrás, que todo mundo que tem dunder getItem é percorrível. Ele começa a jogar, se ele tem o getItem, ele começa a jogar itens lá e percorrer aquilo. Agora, duas coisas do Python 3, eu vou ter que correr pra caralho, porque tem umas lives loucas. O data class, isso daqui é um decorador do 3.7, vamos além. É o seguinte, toda vez que você coloca essa data class em cima, esse cara agora ele ganha um dunder init, o dunder wrapper e o dunder eck, que é para comparar objetos. E a anotação é essa aqui mesmo, eu consigo colocar o tipo, lembrando que não é o tipo, mentir tipo, e eu consigo colocar valores default. Isso torna bem legal. Quem quiser ver, isso aqui vai entrar no 3.7. E outra coisa foda é o breakpoint, que antigamente, aqui tem até, você tinha que ficar fazendo um import, mas import no meio do código, quebra PEP8, aí a galera começou a usar o dunder import, aí agora não, agora fizeram o breakpoint, que você consegue desabilitar e habilitar ele, ou trocar o breakpoint usando variável de ambiente. Então agora, para terminar, vocês sabiam que um programa Python dá para ser executado como um zip? Pois é, eu vou tentar fazer isso no meu tempo aqui, muito depressa. Mas eu já começo mal, porque eu já não sei onde é que eu estou. mkd, exemplo. Que eu vou fazer? Vou dentro desse exemplo, eu vou criar um dundermain.py. Nele eu vou colocar um print hello e agora eu preciso fazer o zip desse cara. Oh, meu Deus. Só porque na hora que eu preciso eu não consigo. Public. Não vou lembrar como é que faz isso pelo atalho, não. Public, Talks and Articles, Code, padrão. Opa, Python moderno, meu exemplo. Como é que eu ponho isso aqui em zip? Eita, não sei. Me dita aí alguém que sabe esse comando de cabeça. Né? Exemplo. Obrigado. Sim. Não é. Exemplo. Zip menos R. Os caras querem derrubar meu tempo, né? Obrigado. Agora eu posso dar um Python, exemplo.py, exemplo.zip. Sim, obrigado. Obrigado. Python 3, exemplo.zip. Ele não encontrou o dundermain, eu devo ter digitado alguma coisa errada. Espera aí. Ou então ele não pegou o recursivo lá, né? É porque lá... nem salvou o arquivo, parabéns. Não, ainda é no computador dos outros, melhor ainda. Não, apelei. Bom. Codes. Odeio isso. Não, tá aqui, dundermain, py. Ué, será que o exemplo não pegou? Não, tá aqui. Peraí.
deixa pra lá, live code não vai rolar aqui, esse live code não vai... Cara, na verdade o Python ele consegue fazer isso daqui, tá? Você pegar um monte de arquivo PY, zipar e dar um Python e o nome do arquivo ele já vai. A outra coisa é Python vem cheio de arquivos por padrão. Então, por exemplo, se eu der um Python 3-m calendar, ele tem um calendário. Python 3-m JSON.to. Se eu passar para ele um JSON, ele formata para mim. Então, cat, eu passo para ele um JSON. E, no such file or direct. Echo, não cat, pô, tá difícil, né? Ele formata, se eu tivesse colocado conteúdo ali, você via que ele formatar. Eu poderia ter usado o Python-m zip, que ele faz o zip. Enfim, o Python tá cheio desses módulos. Quem quiser procurar, eu tenho um repositório que chama Python Module as alguma coisa. É só procurar no meu repositório lá. Que eu listei todos esses -m, Python -m alguma coisa, tá lá. E a do pip e do env não é tão importante. E a conclusão disso aqui é porque realmente está acabando, eu já vi a plaquinha assim, tipo, a conclusão é, usem Python 3, Python 2, o Python legado já acabou. Quem usa Python legado está no passado. E espero que vocês tenham curtido assim, toda essa gama de coisas novas. Utilizem, passem a utilizar, que são coisas importantes. E dúvidas? É uma pena que o exemplo deu errado, mas... Antes que a galera se disperse, tem duas coisas. Uma, eu quero tirar uma foto da galera, uma selfie, então fiquem quietos daqui a pouco. E duas, eu vou aproveitar o momento, eu estou lançando um curso meu, já está online. Esse eu lembro o nome do repositório, chama do Zero ao Deploy, tá? E a grande negócio da sacada dele não é para ensinar Python, não é para ensinar Flask, tá? Ele é para trazer experiência para pessoas que estão começando agora no Python de CI, CD e TDD. Então, quem quiser dar uma olhada, ajudar a contribuir, ele tá montando ainda, tá? Não tá completo lá não, mas até semana que vem ele vai estar mais completinho.